A aula de hoje, a gente vai falar sobre isomorfismos e automorfismo, tá? Então, para começar, a gente vai definir o que são esses objetos, tá? Então, primeiro, a gente chama de isomorfismo, é uma transformação linear bijetora, tá? E quando essa transformação linear tem o domínio igual ao contradomínio, e ela também é bijetora, a gente dá um nome particular de automorfismo. Tá? Ou seja, um automorfismo a gente não tá falando de operadores lineares. Tá? Então, um automorfismo nada mais é que um operador linear bijetor. Tá? Ou seja, só recapitulando, isomorfismo é quando a gente tem uma transformação linear de um espaço vetorial U no espaço vetorial V, tá? Que é bijetora. Um automorfismo, você tem um operador linear, ou seja, uma transformação linear cujo domínio é igual ao contradomínio, que é bijetora. Tá? E lembrando, uma transformação linear ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora simultaneamente, ou seja, quando satisfaz as duas coisas. E recapitulando que quando você está trabalhando com transformações lineares, ser injetora significa dizer que o núcleo só contém um elemento neutro. Isso é equivalente a ser injetora. Ou, equivalentemente, que a dimensão do núcleo é zero. Tá? E não, isso significa que não existe nenhum elemento não nulo nesse subespaço. E quando é sobrejetora, isso é equivalente, ou pela definição, o conjunto imagem é igual a todo o contradomínio, tá? Isso é equivalente também a dizer que a dimensão do subespaço imagem é igual à dimensão do contradomínio. Porque você tem que lembrar que quando você tem um subespaço de um espaço vetorial que tem a mesma dimensão que o espaço, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao espaço. Tá? Isso segue do teorema do completamento, porque você poderia pegar uma base desse subespaço e se essa base não fosse uma base do espaço todo, você poderia completar, mas isso iria distorcer aí, contradizer o fato dos dois terem a mesma dimensão. Tá? Ou seja, se você quer saber se uma transformação é sobrejetora, basta você verificar que a dimensão do conjunto imagem é igual à dimensão do contradomínio. Ou, equivalentemente, que o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Tá? Então vamos para alguns exercícios para praticar um pouco sobre essas noções. O primeiro exercício é dado uma função definida dessa forma que vocês estão vendo aí. E a ideia é mostrar que essa função é um isomorfismo. Okay? Ou seja, observe que aí ele está dizendo que é uma função. E para ser um isomorfismo, essa função precisa ser linear e bijetora. Então a gente vai verificar essas duas propriedades. Tá? Então a gente vai começar mostrando que é linear. Para isso, você pega dois vetores no domínio x, y, z, t e a, b, c, d e aplica f na soma deles. Tá? Observe que quando eu somo esses objetos, quando você soma, você obtém como um vetor esse vetor soma aqui. E aí você aplica f nessa soma, pela nossa definição, vai aparecer na primeira entrada da matriz a primeira coordenada do vetor que eu estou aplicando a f. A entrada 2, 1 da matriz, 1, 2 da matriz, ou seja, primeira entrada da primeira linha, segunda coluna, vai entrar a segunda coordenada do meu vetor x, y, z, t.
E o elemento 2, 1, ou seja, segunda linha, primeira coluna, vai aparecer o terceiro elemento do vetor. E o elemento 2, 2, que é a segunda linha, segunda coluna da matriz, vai aparecer a coordenada 4 do meu vetor. Então, observe que a gente obtém essa matriz aqui. Tá? Aí agora a gente quer verificar para ver a propriedade de linearidade que isso é coincide com o f aplicado no XYZT mais o f aplicado no ABCD. Então vamos aplicar o f nesses dois caras. Tá? Observe que esse cara daqui é igual a esse e esse cara daqui é igual a esse. Aí agora a gente tem soma de matrizes que a gente obtém a matriz que vocês estão vendo no vídeo, na tela, e essa matriz coincide com a outra. Portanto, o que a gente obteve foi que a propriedade 1 de linearidade, f de u mais v é igual a f de u mais f de v, né? Onde u e v são vetores do R4. Certo? Agora falta a propriedade de multiplicação por escalar. Tá? Que segue também, ó. Observe que essa operação, como a gente está no R4, resulta nesse outro vetor, e quando a gente aplica f nesse outro vetor, a gente obtém essa matriz que vocês estão vendo. No entanto, observe que como todas as entradas têm um alfa, a gente pode botar em evidência, né, e vira uma multiplicação de um escalar por uma matriz, e essa matriz nada mais é que o f do vetor XYZT. Isso mostra, portanto, que f é linear. Aí agora vem a segunda parte, que é mostrar que a f é bijetora. Para mostrar que é bijetora, eu preciso mostrar duas coisas, que é injetora e sobrejetora. Então a gente começa mostrando que é injetora. Para isso a gente calcula o núcleo e mostra que só tem um elemento neutro dentro do núcleo. Então eu pego um elemento qualquer dentro do núcleo. Observe que se eu pegar um elemento qualquer dentro do núcleo, a única coisa que eu posso afirmar dele é isso aqui. Certo? Que o f desse elemento é igual à matriz nula, que é o elemento neutro do contradomínio. Só que afirmar isso, como a gente sabe a definição do f de XYZ, a gente sabe que o f de XYZ ele é igual, né? Se você aplicar o f nesse vetor, dá igual a essa matriz. Então você está dizendo que essa matriz XYZT é igual à matriz nula. Isso só ocorre se todas as entradas são iguais a zero. Se todas as entradas são iguais a zero, você está dizendo que o vetor inicial que você pegou no núcleo, ele tem que ser o nulo. Portanto, só existe o vetor nulo dentro do núcleo. E aí, isso implica que a f é injetora. Agora vamos para a parte de sobrejetividade. Para mostrar que é sobrejetiva, basta fazer uma daquelas equivalências que a gente viu naquela observação que eu comentei no primeiro slide. Tá? Então, o que a gente vai fazer é mostrar que a imagem, o conjunto imagem, é igual ao contradomínio. Ou que a dimensão do conjunto imagem é igual à dimensão do contradomínio. Tá? Então, vamos mostrar que a dimensão do conjunto imagem é igual à dimensão do contradomínio. Para isso, a gente vai utilizar o teorema do núcleo e da imagem, que é que relaciona as dimensões dos objetos. Tá? Então a gente sabe pelo teorema do núcleo da imagem que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Só que a gente viu que o núcleo só contém um zero, porque f é injetora, logo a dimensão é zero. E a dimensão do domínio é 4. Portanto, a gente conclui que a dimensão da imagem é igual a 4. Mas por outro lado, a dimensão do contradomínio, que é o conjunto das matrizes 2×2, também é 4. E aí a gente tem que o conjunto imagem é um subespaço do conjunto das matrizes 2×2, cuja dimensão dele é igual à dimensão do espaço todo. Portanto, aí a gente vai concluir que o conjunto imagem é, de fato, o contradomínio todo, ou seja, o conjunto das matrizes 2×2, e isso mostra que é sobrejetora.
mostrando que é injetora e sobrejetora, a gente obtém que F é bijetora e, portanto, uma linear bijetora é um isomorfismo. Tá? Um outro exercício que a gente vai fazer é agora, a gente pega esse operador, observe que na questão ele já diz que a F é um operador linear. Logo, nela eu não preciso mostrar que a F é linear, porque ele já está assumindo na questão que é um operador linear. Tá? Então, se ele está dizendo que é um operador linear e quer mostrar que é um automorfismo, basta mostrar que é bijetor, porque um automorfismo é um operador linear bijetor. Então, a gente basta verificar a bijetividade desse operador. Para isso, novamente, a gente tem que mostrar que é injetor e sobrejetor. Então, comecemos mostrando que é injetora. Novamente, calculo o núcleo. Observe que se eu pegar um elemento qualquer no núcleo, que é esse x, y, z, a única coisa que eu posso afirmar dele é que o f dele é zero. Tá? Então, observe que eu comecei pegando aqui, então, x, y, z pertencente ao núcleo da f. Tá? Então, quando a gente aplica f, a gente sabe que isso dá o vetor nulo. Como é um operador, ele vai do R3 no R3, né? Porque a gente já sabe que o domínio dele é o R3, porque a gente está aplicando num vetor com 3 coordenadas. Então, o contradomínio também é o R3. Logo, o elemento neutro é o vetor nulo, 0, 0, 0. Então, f de x, y, z é igual a 0, 0, 0. Aí agora a gente obtém o seguinte sistema, que é dado por essa expressão aqui. Essa expressão nos dá um sistema. Tá? E aí, o que é que a gente está dizendo? Ó, se o x, y, z está no núcleo, é porque o x, y, z resolve esse sistema que a gente obteve abaixo. Mas para resolver o sistema, a única solução desse sistema homogêneo é quando x, y, z são iguais a zero, tá? Porque o z é zero, você substitui embaixo contra x igual a zero, substitui em cima e contra y igual a zero. Então, isso mostra que o núcleo só contém um elemento neutro. Portanto, F é injetora. Agora vamos mostrar a sobrejetividade. Bom, para mostrar a sobrejetividade eu vou fazer de duas formas, tá? Uma parecida com a que a gente fez no exercício anterior e depois uma outra forma de igualdade de conjuntos, tá? Então, aí você escolhe a melhor que o que lhe convém. Beleza, então começa solução 1. Então, pelo teorema do núcleo e da imagem, a gente calcula a dimensão da imagem, que é igual a 3. Só que a imagem, neste caso, é um subconjunto do R3, que tem, neste caso, a dimensão igual a do R3. Logo, ele tem que ser igual ao R3. Portanto, é sobrejetora. Tá? Esse é um caminho mais fácil. Uma outra forma de fazer é utilizando igualdade de conjunto. Né? Olha que eu estou resolvendo o mesmo problema, mostrando que é sobrejetora. Só que essa é uma segunda solução. Tá, então eu quero mostrar que o conjunto imagem é igual ao R3. Então é a igualdade de conjunto. Né? A gente sabe como a imagem é um subespaço do R3, ele é um subconjunto. Então, para mostrar essa igualdade, a gente já sabe que a imagem está contida no R3. Então, para mostrar a igualdade, a gente tem que mostrar que o R3 está contido na imagem. Tá? Então, para isso, a gente tem que lembrar que conjunto é esse. Né? Que conjunto é esse aqui? Tem que lembrar qual é o conjunto imagem. Né? Porque a gente tem que dizer que todo elemento do R3, ou seja, todo elemento da forma ABC, ele é um elemento da imagem. Então a gente tem que saber como são descritos os elementos da imagem. Aí você lembra. Então, os elementos da imagem são os vetores. Deixa eu escrever assim.
são os vetores A, B, C, pertencente ao contradomínio, que é o R3, tal que existem X, Y, Z, pertencente ao domínio, que também é o R3, tal que o F de X, Y, Z é igual a A, B, C. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que para que um elemento, tá? O que eu estou dizendo é que para um elemento pertencer do R3 pertencer ao conjunto imagem, né? O que é necessário é que existe alguém no domínio cuja f envie nesse tal elemento, tá? Ou seja, os elementos estão na imagem se tem alguém no domínio cuja f relaciona com esse tal elemento. Então a gente tem que mostrar isso, tá? Então para isso, vamos lá, pega um elemento qualquer do R3, pega um vetor ABC. Então, dado um vetor ABC, devemos encontrar x, y, z pertencente ao R3 tal que satisfaça essa condição aqui, que é o que a gente quer. Tá? Bom, embora, aí você pensa o seguinte, bom, eu não sei de cara dizer quem é o cara, né? Dizer quem é esse x, y, z. Eu quero encontrar x, y, z de modo que f dele seja igual a ABC. Então, observe que o x, y, z ainda eu não sei quem são, tá? Mas eu sei qual é a condição que ele deveria satisfazer, que é essa aqui. Essa é a condição. Tá. Mas para satisfazer essa condição, é equivalente ele resolver esse sistema. Observe que para o x, y, z satisfazer o f dele ser igual a ABC, deveria x, y, z resolver esse sistema. Então, se eu consigo resolver esse sistema onde as incógnitas são x, y e z, eu consigo então encontrar esse tal vetor que eu quero. Tá? Então, vamos resolver esse sistema. Só que esse sistema está muito simples, né? Porque o z é igual a b, aí eu substituo, acho o x, né? Então, eu vou encontrar que a minha solução deveria ser essa aqui. Bom, então eu estou dizendo o seguinte, dado um vetor ABC, eu consigo achar o x, o y e o z, de modo que o f dele dê igual a ABC. Portanto, eu estou dizendo que esse ABC pertence ao meu conjunto imagem. E isso implica que o R3, como um ABC era um vetor qualquer, está contido na imagem. E aí eu tenho a igualdade de conjunto. É um pouco mais complicada, mas vale a pena exercitar essa parte, porque dependendo do problema, esse é o melhor caminho, tá? Nem sempre é o melhor caminho usar o teorema do núcleo da imagem. Bom, um outro resultado que eu queria apresentar para vocês, né, é esse daqui. Que vai ser útil quando você quer mostrar que ou construir uma transformação linear que é um isomorfismo, tá? Que é uma equivalência, que é uma caracterização de isomorfismo, que diz o seguinte: você pega uma transformação linear, tá? Ela vai ser um isomorfismo se ela levar, se somente se ela leva base em base. O que quer dizer leva base em base? Que dado uma base de U e você aplica o T nesses elementos da base, você vai constituir com essa imagem uma base de V. Então, toda vez que você tem um isomorfismo, ele leva base em base. Tá? Vamos provar isso. Bom, primeira coisa, eu vou provar a ida, tá? Eu vou supor que o T é um isomorfismo. Então, observe que eu estou provando essa direção aqui. Estou provando a ida. Tá. Aí, o que queremos mostrar? Queremos mostrar que esse T, então, como é um isomorfismo, leva base em base. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: pegue uma base de U.
Tá. Dado uma base de U, que eu chamei de U1, U2, UN, tá? Aí agora aplique T nessa base. Então você vai construir o conjunto C, que é igual a T de U1, T de U2 e assim sucessivamente até T de UN. Você tem um novo conjunto. O que a gente tem que mostrar, então, é que esse novo conjunto é uma base de V, é uma base do contradomínio. Portanto, você estaria dizendo que o T leva a base em base. Pegou a base de U e levou numa base de V quando você aplica T nos elementos da base. Tá? Então, para você mostrar que é uma base, a gente já sabe que tem que mostrar que o conjunto é LI e que gera o espaço. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa é mostrar que é LI. Para mostrar que é LI, lembra o seguinte. Para mostrar que é LI, você lembra que você monta essa equação. Ok? Montada essa equação, você quer encontrar as soluções, quer garantir para ser LI que a única solução dessa equação é com alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, todos iguais a zero. Não tem outra solução para essa equação. Tá? Beleza. Para isso, você tem o seguinte, ó. Observe que essa equação que está em amarelo, ela é equivalente, porque a gente já sabe que a transformação é linear, a essa daqui. Né? Por quê? Porque a transformação é linear, então todos os escalares entram e multiplicam o vetor onde o t está aplicado. Depois, o t da soma vira o t aplicado na soma é a mesma coisa que a soma dos t's aplicada em cada um dos envolvidos na soma. Tá? Então você tem isso. Quando você está aqui, observe que esse elemento, o que você está dizendo é que nele, quando você aplica o t, isso vai no zero. Logo, esse elemento aqui, que eu vou chamar de U, esse elemento aqui, que eu vou chamar de U, deixa eu... Ele está no núcleo do T, certo? Mas lembra, o T é injetor. Se o T é injetor ou injetivo, o núcleo só contém o zero. Logo, você está dizendo que obrigatoriamente esse U deve ser zero. Né? Se o U é zero, você está dizendo que que essa combinação é igual a zero. Mas lembra, a gente partiu, a única coisa que a gente sabe é que o 1, o 2, o 3, o n forma uma base do domínio. Então, se eu tenho uma equação dessa igual a zero, a única possibilidade disso ocorrer é que todos os alfas envolvidos aí, os escalares, sejam todos iguais a zero. Ou seja, a gente partiu de um lugar que diz o seguinte, ó, monte essa equação, né, para verificar que o conjunto C é LI. Tá? Se essa equação é verdadeira, a gente vai cair que essa outra também é verdadeira. Mas essa é só verdadeira quando os alfas são iguais a zero. Logo, aquela outra, que é equivalente a essa, só vai ser verdadeira quando os alfas forem todos iguais a zero. Portanto, isso mostra, né, que o C é LI. Ok? Tá. Agora vamos mostrar que ele gera. Observe que a gente fez até agora que o fato de ter uma transformação linear injetora, né? O fato de ter uma transformação linear injetora, a gente só usou isso, que ela sendo injetora, ela leva conjunto LI em conjunto LI. Aí agora a gente vai mostrar que o fato dela ser sobrejetora, ela leva conjunto gerador em conjunto gerador. Tá? Vamos lá. Então, vamos mostrar que o C gera V. Tá? Bom, então vamos lá.
para isso, observe que o C ele gera a imagem. Bom, isso aqui é fácil por quê? Porque o conjunto imagem ele é o T de U. E são os elementos da forma TUzinho, né? Tal que o U pertence a U. Certo? E isso daqui é o conjunto imagem de T. A gente já viu isso. Bom, mas observe que todo U ele é gerado pelos elementos, pelas combinações lineares do 1, o 2 e o 3. Então, se eu aplicar alfa 1 T de 1 mais alfa n T de n, que são as combinações dos elementos de C, isso é a mesma coisa que aplicar T na combinação dos elementos da base B. Mas observe que essa combinação aqui, qualquer combinação, isso daqui, né, é o espaço gerado por B. E como B é uma base, isso é o próprio U. Portanto, isso daqui passeia em todos os elementos de U. Mostrando que isso daqui, de fato, é a imagem de T. Tá? Não é bem assim, né, mas eu estou usando o sinal errado, tá? Mas você está dizendo que não é igual aqui, né? Que isso daqui percorre todo o conjunto imagem, tá? O que você está dizendo no fundo é isso, ok? Então, isso é um exercício para refletir, né? Você está mostrando que quando você tem um conjunto que gera o domínio, que é justamente a base de U, quando você aplica T nele, isso vai dar ele vai gerar o conjunto imagem. Não necessariamente vai ser uma base para o conjunto imagem, porque alguns desses poderia ser I no zero, mas, né, e eles não necessariamente são LIs, melhor dizendo. Mas nesse caso vai ser porque é injetora, tá? Mas se não fosse injetora, a imagem não seria LI, ok? Mas mesmo assim ela geraria o conjunto imagem. Bom, então para concluir, então agora eu tenho que eu uso a sobrejetividade agora, como eu sei que o conjunto C ele é igual, o espaço gerado pelo conjunto C é igual à imagem, eu uso que a T é sobrejetora, porque é um isomorfismo, para concluir que a imagem é igual ao contradomínio, e daí vai seguir que o C gera o próprio contradomínio todo. Ou seja, o C é um conjunto LI que gera o contradomínio, logo é uma base para o contradomínio. Isso mostra, portanto, que leva base em base. Ok? Agora vamos para a recíproca. Agora suponha que o T leva base em base. Ou seja, pega uma base de U, né? E agora a gente sabe que quando eu aplico T na base de U, isso forma uma base de V. Aí agora a gente tem que mostrar que é um isomorfismo. Para fazer isso, a gente tem que mostrar que é bijetora. Bom, primeiro eu vou mostrar neste caso eu vou mostrar que primeiro é sobrejetora. Aí a gente usa novamente, ó. O B ele gera U. Então quando eu aplico T na base de U, o espaço gerado por C vai sempre gerar a imagem, certo? Mas eu estou supondo agora que o C também é uma base de V. Logo, o conjunto gerado por C também é V. Logo, você está concluindo que a imagem, que é justamente o conjunto gerado por C, mas o C, como é uma base de V, o conjunto gerado por C também é V. Logo, a imagem é igual a V e isso mostra sobrejetividade.
tá? Para mostrar a injetividade, eu uso o teorema do núcleo da imagem, porque agora eu sei que a dimensão, como o C e o B são bases, né, de U e V, o B é base de U e o C é base de V, e os dois têm o mesmo número de elementos, então eu sei que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. E o contradomínio, que a gente acabou de mostrar, que é o conjunto imagem. Logo, a dimensão da imagem também é n. E aí a gente vai ter, pelo teorema do núcleo da imagem, que a dimensão do domínio é n, a dimensão da imagem também é n, logo a dimensão do núcleo tem que ser zero. Se a dimensão do núcleo é zero, é porque só contém um elemento nulo e, portanto, é injetora. E aí a gente mostra que é bijetora dessa forma, tá? Essa é a aula de hoje, tá?